Fala pessoal, vou explicar rapidinho para vocês aqui o frame dessa operação de hoje. Bom, aqui a gente tem a máxima de julho, nesse candle, nesse último candle de julho, semanal. A gente abriu na segunda semana de agosto, sweepamos essa liquidez e fechamos abaixo, então eu estava esperando um movimento baixista nessa terceira semana de agosto. Quando a gente vai para o diário, a gente vê que a gente teve esse candle de força no 12 de agosto. A gente fechou com um gap acima desse ponto aqui, desse pivô, e a gente inverteu esse gap 15 de agosto. E a gente depois eu vim pro 4 horas e a gente inverteu esse gap aqui também no 4 horas. Obviamente, se a gente inverter no diário, a gente inverteu no 4 horas. E, bom, aqui foi o candle de manipulação, os últimos 3 candles de manipulação no 4 horas e a extensão de -1. E a gente não teve força suficiente para voltar para o topo do range. Foi uma falha de swing. Aqui eu também vi pelo 15 minutos, como a gente pode ver aqui a operação que eu comecei. E aqui eu vi pelo 30 e a gente basicamente fechou muito mal aqui abaixo desse candle. Então foi mais um sweep de liquidez para a gente voltar para esse gap de 1 hora. Aqui nesse gap de 1 hora foi quando a gente começou o candle de 4 horas. Então estava muito bem alinhado, tudo muito bem alinhado com o que eu estava esperando, com a expansão para baixo. E eu nem esperei fechar esse candle ali de 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto. Eu já entrei na mudança de estado, que foi o fechamento abaixo de candles de altistas, porque a gente também estava numa área de alta probabilidade, que é o 0,25 do desvio padrão, que eu uso, isso é um indicador feito por mim. E também a gente estava num gap aqui de 1 hora. 1 hora não, 30 minutos, perdão. A gente estava nesse gapzinho aqui. E isso foi suficiente para me dar um trade aí de mais ou menos 105, 104 pontos. E um trade muito bem feito, muito bem executado. Basicamente não teve drawdown, foi direto pro target. Meu target, na verdade, estava aqui abaixo. Era uma operação que eu estava esperando 140 pontos. Mas eu tive que dormir, né? Como todo ser humano tem que dormir. E eu acordei mais ou menos 6 e pouca da manhã. Fui dormir era 2 horas, acordei 6 horas da manhã. E a gente tinha feito essa liquidez aqui, a gente tocou mais ou menos nesse 50% aqui. Vou mostrar para vocês. A gente fez a primeira manipulação, a segunda manipulação, basicamente no nosso indicador aqui de manipulação diária. E na segunda extensão de manipulação aqui. Então, eu botei meu stop aqui em cima, fui vendo meu stop, porque a gente tinha um gap aqui de 15 minutos. Eu botei meu stop acima, porque eu esperei que aquele gap fosse botar o preço um pouco mais para baixo e chegar no meu target aqui de 140 pontos. Porque tinha muita liquidez aqui do Regular Trading Hours, do low. Mas não é como a gente quer, a gente tem que se atentar a isso, tem que sempre estar com as nossas expectativas em dia, bem alinhadas. E bom, basicamente foi isso. Eu operei a expansão aqui noturna da Ásia e de Londres. E foi um trade muito bem feito, um trade muito bem executado. E é isso. Vamos pra cima, trazer um pouco mais dessas confluências aí de tempos maiores. Pra vocês também terem um pouco mais de sair um pouco mais do 1 minuto, porque eu fico muito no 1 minuto e acabo não mostrando as outras telas pra vocês de time frames maiores, que é por onde eu me guio, basicamente, aí durante todo o dia. Um abraço e qualquer dúvida é só escrever aí que eu vou responder vocês. Tchau, tchau.